Olá pessoal, tudo bem? Iniciarei uma série de 3 vídeos. O primeiro é sobre desencarnação, que é esse. Depois vai ter um sobre reencarnação, depois um sobre encarnação. Então fique ligado no canal aí, porque as próximas semanas eu vou lançar os outros dois, tá? Eu vou falar hoje sobre experiências que eu tive. É claro, eu já li bastante livros sobre desencarnação, a gente tem um monte de excelentes obras por aí, né? Sobre histórias de desencarnados e tudo, mas eu vou relatar as experiências que eu tive com pessoas que eu conheci, que desencarnaram, que foram para um umbral, foram para hospitais, para colônias e depois vieram me contar nas situações. Os espíritos me relataram e tudo mais. Então a morte não é nada demais, é uma lei de Deus. A morte, na realidade, é a morte apenas do corpo físico. É a morte do envoltório material, que é a carne, que quando a gente morre, a gente volta para o plano espiritual, que é a vida real, vamos dizer, que aqui é mais ou menos uma vida meio cópia. Nós voltamos para a pátria espiritual, da onde nós viemos e da onde nós sempre acabamos voltando. Infelizmente, as pessoas não pensam no fenômeno da morte. Então não tentam fazer reforma íntima, não tentam pesquisar sobre o assunto. De repente, morre. E aí não sabe o que fazer, fica desesperado. Porque todo mundo acha que quem vai morrer é o vizinho e não ele. Mas todo mundo morre, toda hora podemos morrer. E na verdade não é uma coisa ruim. Eu, por exemplo, não tenho medo nenhum de desencarnar. O problema é como você desencarna. E aí pode ser realmente ruim e penoso. Mas se você faz o possível para viver nos ensinamentos do Mestre, Jesus, você vai ter um bom desencarne. Independente de religião e de qualquer outra coisa. Desde que você viva bem, você vai ter um bom desencarne. Como diz na Bíblia, o desencarne é realmente um julgamento. A morte é um julgamento. Todas as vezes que nós desencarnamos, nós temos um julgamento. Então, a morte pro bom é boa, pro ruim é ruim. Separei 3 classes aqui para falar rapidamente. Eu separei só para ficar mais fácil, porque é claro que não existe classificação. Tem umas que estão no meio, umas pessoas que estão entre essas classes, né? Não é nem tão boa, nem tão ruim, etc. A primeira classe é dos suicidas, depois é das más pessoas, depois é das boas pessoas. Bom, começando pelo suicida, o suicídio é o pior tipo de desencarne, sem dúvida. É pior do que você matar alguém e depois desencarnar. É você se suicidar. Porque você está fazendo mal para um corpo que Deus te deu para você viver a sua encarnação, para você evoluir, para você fazer tudo direitinho, né? E você está fugindo dos seus problemas, achando que está fugindo dos seus problemas, né? Porque obviamente você não foge. Quando você tem um problema, vamos dizer um problema familiar, e você se suicida, você vai ter que passar em outra vida por esse mesmo problema, desde o início. Esse é o problema, não é nem na metade que você já estava. Você estava na metade, você vai ter que passar desde o início. Agora, essa não é a pior parte. O cara que se suicida vai direto para o umbral, para o Vale dos Suicidas, que é o umbral dos suicidas, que é o pior de todos, sem dúvida. Ele vai sentir o corpo em decomposição, porque ele vai ficar ligado, eles não vão desligar ele vai ficar ligado no corpo físico. Ele vai sentir os vermes comendo ele vai ter que recuperar o corpo físico dele. Se ele se jogou, por exemplo, na linha de trem, passou o trem em cima dele, ele vai nascer tetraplégico. Se ele tinha que morrer com 50 e ele se suicidou com 30, ele vai ficar durante dos 30 aos 50, né, que ele deveria viver, sentindo o trem passando na perna dele. Então é uma coisa péssima. Existe também os suicidas indiretos, que não é a mesma coisa de um suicídio, é claro, mas também vai ter que sofrer um pouquinho quando desencarnar. Que é o caso do André Luiz, por exemplo, que ele conta no Nosso Lar. O cara que fuma e tem um câncer de pulmão e morre, ele vai ter sofrimento, mesmo que ele seja bom. Isso é uma coisa muito complicada. Se ele bebe e morre por causa disso, ele também vai ter sofrimento. Então todas as ações que a gente faz mal para o nosso corpo, a gente tem que ficar de olho, porque isso faz parte do suicídio indireto. Então, falando agora da desencarnação da má pessoa, é claro que se ela viveu durante a existência inteira dela na mesma vibração, alimentando obsessores, seja de maldade, de orgulho, de um monte de coisa, ela vai ter com ela essas ligações todas. Então, na hora que ela desencarnar, que ela vai morrer, mas ela vai estar ligada ainda no corpo físico, os bons espíritos não têm autorização para desligar, porque ela está ligada fluidicamente com esses espíritos inferiores. E os espíritos inferiores vão vir, vão desligá-los, vai levar ele para um umbral, vai sugar as energias dele, que seja, né, os fluidos que ele restam, desencarnado, e ele vai ficar no umbral durante um bom período. Dependendo para onde ele vai, dependendo do tempo, depende de muitas coisas, né? De muitas variáveis. Eu já tive experiência com pessoas que antes de desencarnar eram extremamente não tá nem aí para nada, não pensam nisso, não querem nem saber de religião, só fazem as coisas erradas, não se preocupam com o próximo. Desencarnaram, foram para o umbral, sofreram bastante e voltaram bem diferentes, arrependidas. Então realmente você vê que esse sofrimento do umbral, ele é preciso para a pessoa evoluir. Mas é claro que é muito mais fácil a gente se arrumar agora antes de desencarnar e ter um bom desencarne. É muito melhor você ter o mérito de desencarnar bem. Bom, agora o desencarne da pessoa boa.
seja ela, independente da religião, se ela for boa, seguir os bons ensinamentos de Jesus, fazer o bem, na verdade, ela vai ter um bom desencarne. Então, ao desencarnar, chega na hora uma equipe de bons espíritos, fazem um desligamento dela e levam ela para um pronto-socorro, para um hospital espiritual, ou em alguma colônia, ou em algum lugar, perto da estrada, porque existem postos nas estradas onde ocorrem acidentes, nos hospitais, exatamente para socorrer os desencarnados. Aquele que teve uma boa vida vai ter um bom desencarne. Ele vai ser tratado, porque às vezes se ele desencarnou por uma doença, o perispírito dele ainda tem aquela doença. Então ele vai ser tratado, vai ser recuperado, vai entender como é que funciona a vida no mundo espiritual, vai relembrar as coisas, porque depois de um tempo ele consegue relembrar até das existências anteriores, vai ficar muito bem. E eu tive um caso de uma pessoa que eu conhecia, muito boa, que desencarnou, conhecia o espiritismo, não era espírita, conhecia o espiritismo, mas fazia muita caridade, era uma pessoa muito boa, e ele desencarnou. Em curto tempo ele veio e conversou comigo e editou uma carta, eu psicografei tudo. E ele me falou que as coisas boas que ele fez durante a vida salvaram muito ele no desencarne, que ele teve um excelente desencarne, que ele estava tendo uma vida excelente no mundo espiritual e que ele estava vindo para cá só de vez em quando porque ainda tem as suas limitações, né? Eles estão se adaptando e tudo. Mas é muito interessante, é por isso que eu falo que os bons desencarnam muito bem e os ruins desencarnam muito mal. E se você quer saber da programação antes da encarnação, por que reencarna, como que reencarna, você espera e assista os próximos vídeos. Se inscreve no canal aí, curta esse vídeo, compartilhe. E se você gostou do conteúdo e quer ser adicionado aos nossos grupos de evangelho, nós temos quase 4.000 pessoas em nossos grupos, envie um WhatsApp aí para esse número que está aí embaixo, dizendo: oi, quero ser adicionado, e você vai ser adicionado aos nossos grupos. Valeu, pessoal, que assim seja.